Boa tarde a todos. Em nome da Fundação Rui Cunha, agradeço a presença de todos. Serei necessariamente breve, que já começamos com algum atraso. Começo por agradecer à estrutura da Fundação Rui Cunha que fez esta conferência acontecer, as pessoas tendencialmente anónimas que aqui estão, e que têm nome, a Sofia, a doutora Filipa, a Cristina, toda a gente, o doutor Carlos, toda a gente que participou ativamente para que esta conferência fosse possível e aqui estejamos todos. Isto por um lado. Por outro lado, agradecer este painel de grandes oradores que aqui estão. Eu sinto-me um bocado deslocado aqui, que aprenderei de certo com todos eles e estarei aqui para, nas minhas humildes capacidades, tentar dar alguma luz sobre os temas que aqui nos trazem. Sem mais delongas, e até já partimos com algum atraso, passarei a palavra à senhora professora Weidane, que nos vai falar aqui da interação entre o Poder Judiciário e o Poder Arbitral. Senhora professora, faça favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É minha grande honra de estar aqui. Gostaria de compartilhar alguns desenvolvimentos recentes da República Popular da China na matéria da arbitragem. E eu vejo que a audiência, a grande maioria, prefere a língua portuguesa, então permita-me também falar em português. Primeiramente, gostaria de sublinhar que este ano, 2017, marca o 30º aniversário da entrada em vigor da Convenção de Nova York, na China, e a sua lei da arbitragem, efetiva desde 1995, incorporou muitos conceitos da lei modelo da UNCITRAL sobre arbitragem comercial internacional. E o processo arbitral experimentou um marco importante com a promulgação desta lei. De acordo com o relatório anual da arbitragem comercial internacional da China, em 2015, no total de 244 comissões de arbitragem, entre os quais a mais importante, o CITEC, Comissão de Arbitragem de Pequim, de Cantão, de Wuhan, de Shenzhen, etc., lideram com mais de 130 mil disputas por ano. Podemos ver que, hoje em dia, existem muitas discussões sobre a reforma da lei da arbitragem da China, mas, antes de mais, gostaria de fazer um estudo muito breve de comparação entre a nossa lei e a lei modelo. Devido ao limite do tempo e bem como o tema da minha intervenção, eu não vou entrar em pormenores. Vocês podem consultar este pequena tabela. Eu fiz uma comparação para seguintes áreas. Em termos de âmbito da arbitragem, parece que a lei modelo é mais flexível. A forma de convenção da arbitragem é igual à lei modelo, tem a sua vantagem. Sobre as competências para decidir a validade da convenção da arbitragem, na China, os direitos das partes não podem contar com eventual acesso de justiça com o poder judiciário. Evidentemente, é uma deficiência da lei chinesa. E tempo para alegar a falta de competência, a lei modelo é mais racional para assegurar a eficiência da arbitragem. Sobre o processo de solicitação da anulação da decisão arbitral, é o tema que eu vou entrar em pormenores mais frente, mas podemos ver que não há uma disposição legal expressa quanto a este ponto na lei chinesa. E as partes podem usar alguns pretextos, na realidade, para demorar o processo de arbitragem devido à decisão da suspensão, enquanto a lei modelo é mais favorável para a continuidade e a imparcialidade dos procedimentos arbitrais. Relativamente à escolha e nomeação dos árbitros, bem como o processo de recusa de árbitros, a lei chinesa tem menos autonomia para as partes e a lei não prevê
o acesso de justiça seria possível, enquanto a lei modelo sempre oferece mais flexibilidade. E, por fim, sobre obtenção de provas, podemos ver que as partes não podem solicitar os tribunais populares para obter provas, enquanto a lei modelo possibilita esta opção. E providências cautelares, também hoje eu vou falar mais frente. Ou seja, quando tratamos esta lei da arbitragem, sabemos ao mesmo tempo, na China tem mais de 200 comissões de arbitragem e cada comissão de arbitragem tem suas regras. Quais são os relacionamentos entre as regras elaboradas para cada comissão de arbitragem e a lei da arbitragem da República Popular da China? Desde logo, sabemos que cada comissão de arbitragem tem elaborado estas regras que visam clarificar a condução do processo arbitral. Estas regras revelam uma natureza contratual e podem ser alteradas por acordo das partes. De qualquer modo, eles não podem contrariar com as disposições da lei da arbitragem. E, diferentemente do que acontece das regras da arbitragem das várias comissões de arbitragem, a nossa lei nacional recolhe um número maior de assuntos e tratam um aspecto de grande importância. Eu vejo que esta matéria é fundamental para um desenvolvimento saudável do regime de arbitragem, isto é, o relacionamento entre o poder judiciário e a arbitragem, e mais especificamente a supervisão exercida pelo tribunal sobre 3 pontos: convenção arbitral, processo arbitral e, por fim, decisão arbitral. Sobre a evolução do regime do controle judicial sobre a arbitragem, sabemos que a validade da arbitragem não somente depende da aceitação da cultura da arbitragem pelo público em geral e da confiança depositada pelas partes, mas também do reconhecimento e controle judicial. A natureza da arbitragem demanda um certo controle judicial para assegurar os valores sociais da justiça, equidade e eficiência da arbitragem. O controle judicial pode prevenir o abuso do poder do tribunal arbitral e proteger melhor os direitos legítimos das partes. No entanto, tal controle judicial sempre deve ser exercido dentro dos limites necessários por várias razões. Desde logo, a autonomia privada das partes, a liberdade contratual deve ser respeitada plenamente. E, mais ainda, a estabilidade, a previsibilidade, a independência da arbitragem deve ser protegida. E, tradicionalmente, nos países do sistema de common law, os tribunais costumavam gozar de maior poder supervisor, comparando com os sistemas de civil law. Nos últimos anos, as tendências no mundo são aumentar as competências do tribunal arbitral, reduzir a intervenção judicial e, ao mesmo tempo, reforçar o apoio do poder judiciário à arbitragem. E pode-se ver que no processo de interação entre o poder judiciário e a arbitragem é necessário alcançar um equilíbrio entre os poderes e os direitos para preservar as vantagens insubstituíveis da arbitragem. Sabemos desde a época do direito romano até o surgimento da primeira lei moderna da arbitragem no Reino Unido, até a Convenção de Nova York de 1958, a lei modelo uncitual de 85, os paradigmas do controle judicial têm passado por diferentes fases, transformando de um paradigma de ausência de supervisão judicial para um outro de intervenção demasiada e forte, e agora para um paradigma de intervenção proporcional e adequada.
Ok, vou seguir. Sobre o regime chinês, hoje em dia as disposições legais sobre arbitragem, sobre supervisão judicial arbitragem, encontram-se essencialmente nos 4 elementos legislativos, sendo a lei da arbitragem e a sua interpretação judicial, que foi promulgada em 2006, a nova lei do processo civil, efetiva desde 2013, e no quarto, a interpretação judicial sobre a aplicação da lei do processo civil. Essencialmente, esses 4 elementos, diplomas legislativos. Nos termos legais, sim, mais para frente. Sim. Nos termos legais, o tribunal pode aferir sobre a validade da convenção arbitral, anular uma decisão e preferir um despacho descrito para impedir a execução de uma decisão arbitral. Além de referir a nossa lei nacional, eu ainda gostaria de dar algumas informações complementares, especialmente a nossa lei, a interpretação judicial do Supremo Tribunal. Esta interpretação é composta por 31 artigos, dá ênfase a 3 questões. Primeiro, o reconhecimento da validade da convenção arbitral. Segundo, o pedido de anulação da sentença arbitral. E terceiro, a execução da sentença. Relativamente à primeira, sim, está bom. A interpretação judicial tomou como referência as recentes práticas arbitrais internacionais, esclarece de forma mais extensa a expressão acordos de arbitragem e outras formas escritas, e o âmbito de litígios que podem ser submetidos à arbitragem, e define a aplicabilidade da convenção arbitral aos herdeiros dos direitos e obrigações na matéria a ser arbitrada, elucida a independência da convenção arbitral, explica as leis aplicáveis, a eficácia do acordo arbitral que envolve interesses estrangeiros e, finalmente, presume a eficácia do acordo arbitral para numerosas situações não especificadas da lei da arbitragem. Quando se refere ao pedido de anulação da sentença arbitral, o Supremo Tribunal não apoia a posição de anulação da sentença de forma arbitrária, sem nenhum fundamento prescrito no nosso lei, no seu artigo 58. Por outro lado, a interpretação prevê o regime da revogação parcial da sentença arbitral. Isto é, o tribunal deve, em princípio, revogar apenas a parte excessiva que vai além do escopo da convenção arbitral, mas se a parte excessiva é inseparável da outra matéria e arbitragem, o tribunal deve revogar a sentença na sua totalidade. Além disso, a interpretação delimita expressamente as possibilidades de realizar a arbitragem pela segunda vez, quando as provas em que a sentença arbitral é baseada foram forjadas ou a outra parte oculta qualquer prova com impacto decisivo na decisão imparcial. Sobre a execução, os progressos alcançados pela interpretação judicial revelam-se em 3 pontos. Primeiro, a relação entre o processo executório e o processo revogatório foi clarificada. Se, após o pedido apresentado por um interessado para o Tribunal Popular para a anulação da sentença arbitral ser rejeitado, a referida parte propuser a sua objeção nos processos de execução com o mesmo fundamento, esta objeção não deve ser atendida pelo Tribunal Popular. Segundo,
com a finalidade de equiparar o mesmo nível de jurisdição com os tribunais competentes para anular sentenças arbitrais. A interpretação judicial prevê que os tribunais competentes para executar sentenças arbitrais são tribunais intermédios na China. E terceiro, pela primeira vez, a interpretação proíbe que as partes quebram as suas promessas, caso uma das partes em causa peça a não execução de uma ata de conciliação arbitral ou uma sentença preferida em função do acordo de conciliação entre as partes. Este pedido não pode ser atendido pelo tribunal. A nova lei do processo civil da China, novamente revista e entrou em vigor a partir de 2013, veio reforçar o regime de supervisão judicial e reforçar o apoio do Poder Judiciário à arbitragem. Desde logo, a conservação de bens e medidas cautelares podem ser requeridas ainda antes da arbitragem. E eu sei que esta matéria, medidas cautelares que não foi esclarecida pela arbitragem interna. E a lei do processo civil ainda uniformizou os critérios da examinação, tanto para anulação como para não execução da sentença arbitral. É interessante referir que a lei do processo civil acrescentou um artigo sobre a arbitragem maliciosa e as suas consequências jurídicas. E devido ao limite do tempo, eu não vou falar mais sobre a interpretação judicial da lei do processo civil. Por fim, gostaria de apenas identificar alguns problemas e algumas características do regime chinês. A intervenção judicial sobre a arbitragem é caracterizada por um modelo duplo: anulação da sentença arbitral e a não execução das sentenças arbitrais. Ambos serão supervisionados pelo tribunal. Depois de vários anos da implementação da lei da arbitragem, vários diplomas legais vieram gradualmente uniformizar as razões da anulação e as razões de não execução das sentenças arbitrais. No entanto, na realidade, acontece muitas vezes que as partes intencionalmente requerem a revogação da sentença arbitral e a não execução da sentença arbitral de forma separada, como dois procedimentos com fundamentos divididos para atrasar a execução. Este é um problema. E na China, a supervisão judicial sobre a arbitragem envolve não só a verificação das questões processuais, mas também a verificação de questões de mérito. A arbitragem envolvendo interesses estrangeiros é sujeita apenas à verificação das questões processuais, enquanto a arbitragem interna é sujeita à verificação das questões processuais e também meritórias. Comparando com as arbitragens internas, parece-nos que a China tem apoiado especialmente a arbitragem envolvendo interesses estrangeiros. E, em alguns casos, as partes têm acordado recorrer às comissões arbitrais estrangeiros para resolver disputas que não envolvem nenhum interesses estrangeiros. Ou seja, estas partes, de propósito, têm tentado conectar fatores estrangeiros às suas disputas, provavelmente a fim de evitar a rigorosa verificação de questões de mérito das sentenças arbitrais. E, curiosamente, antes de 2014, o Supremo Tribunal da China, mediante várias formas, mantinha uma posição bem conservadora, que este tipo de sentenças arbitrais obtidas no estrangeiro não podiam ser executadas pelos tribunais nacionais. No entanto, a partir de 2015, notamos que o primeiro Tribunal Intermédio de Xangai, pela primeira vez, deu luz verde, confirmando a existência de interesses estrangeiros num caso de arbitragem em que as duas partes eram as pessoas coletivas chineses
ambas registradas na Zona de Comércio Livre de Xangai. Em termos de fundamento jurídico, o primeiro artigo da interpretação do Supremo Tribunal sobre várias questões relativamente à lei, da aplicação da lei sobre a escolha da lei aplicável das relações civis relacionadas com estrangeiros, autorizou os tribunais populares a determinar caso a caso se existir ou não uma relação civil relacionada com interesses estrangeiros. Mas, neste caso concreto, pensamos que o Tribunal de Xangai deu um apoio especial a favor da estratégia do governo chinês quando na construção jurídica da Zona do Comércio Livre. Podemos ver que, a partir daí, os tribunais chineses, no futuro, tenham uma posição mais liberal e apoiante sobre a arbitragem. E, por fim, gostaria de encerrar a nossa observação. Primeiro, na interação entre os tribunais e arbitragens, é indispensável ter um equilíbrio. Na nossa opinião, a intervenção dos tribunais sobre a arbitragem deve ser sempre passiva, ex post e deve ser mínima. E a arbitragem passeia na autonomia privada das partes e possui caráter comercial, privado e independente. As partes preferem resolver litígios pela arbitragem justamente porque a arbitragem é mais eficiente, mas não porque a arbitragem oferece soluções mais justas que julgamentos nos tribunais. Caso os tribunais sejam autorizados a examinar de forma arbitrária questões de mérito das decisões de arbitrais, a arbitragem vai tornar uma réplica do processo judicial ou ficaria numa posição subordinada relativamente ao processo judicial. É diferente do que acontece nas outras jurisdições no mundo. Na China, hoje em dia, a dupla supervisão judicial, designadamente para anulação e para a não execução das decisões arbitrais, pode agravar os encargos das partes e fazer perder recursos judiciais. Muito obrigada pela vossa atenção. Thank you, Brad. Excelentíssimos senhores doutores, caros amigos, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de salientar que é louvável que a Fundação Rui Cunha tenha promovido este debate, esta discussão em torno da arbitragem. É um tema atual. O Governo, inclusive, nas linhas de ação governativa para o ano financeiro 2017, empenhou-se e comprometeu-se publicamente a desenvolver, e passo a citar, a investigação, estudo e revisão do regime de arbitragem e conciliação. Assim sendo, uma vez mais, a Fundação Rui Cunha sabe estar à frente, sabe estar na linha da frente no que respeita ao estudo, divulgação e reflexão sobre o direito de Macau. Em segundo lugar, gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje a falar. O tema é, como disse, atual. Tenho interesse pessoal nele em termos investigatórios, em termos de leitura. Tenho dedicado muito tempo a estudar estas matérias, portanto é com redobrado interesse que estou aqui hoje a falar sobre o tema da arbitragem. E é com redobrado interesse e com uma grande honra que partilho também esta mesa, o painel, com a professora Oidano, o Dr. Hugo Luz e o Dr. Fernando Simões, experientes investigadores, excelentes profissionais. Lamento apenas que não possam retribuir o elogio, mas é uma honra estar a partilhar a mesa com vocês. Agradeço também a presença de todos, a vossa disponibilidade. Espero que no final possam considerar que a presença foi profícua e que possam retirar daqui alguns ensinamentos e alguma reflexão sobre o tema. Isto posto, gostaria de salientar que vou falar sobre os sistemas de arbitragem numa apresentação que decidi subordinar ao título O Sistema Dualista da RAEM em matéria de arbitragem interna e externa, necessidade
ou empecilho. A arbitragem interna e a arbitragem externa são conceitos que, desde logo, na sua pura denominação, não reúnem consenso. Há quem fale em arbitragem interna, há quem fale em arbitragem doméstica, há quem mencione arbitragem externa, quem fale em arbitragem internacional. A própria definição de cada um destes conceitos não é consensual, mais das vezes é adotada por cada um dos legisladores ordinários que adotam o conceito de arbitragem interna ou externa. De todo modo, traço grosso, podemos definir a arbitragem interna como aquela que apresenta elementos de conexão apenas com um ordenamento jurídico, uma jurisdição, que é a jurisdição onde tem lugar a arbitragem, e a arbitragem externa como aquela que apresenta elementos de conexão com um ou mais ordenamentos jurídicos que são diferentes daquele onde tem lugar a arbitragem. A questão que urge colocar é de saber se a existência de um regime a regular a arbitragem interna e de um regime a regular a arbitragem externa é uma necessidade, ou seja, uma imposição do próprio sistema e da realidade que ele regula, ou se, pelo contrário, é um empecilho, ou seja, uma solução absolutamente desnecessária que mais atrapalha do que beneficia o enquadramento jurídico do tema e, em concreto, a regulamentação da arbitragem. Em termos conceituais, é possível distinguir os chamados sistemas monistas dos sistemas dualistas. Os sistemas monistas são sistemas que dispõem de um único regime jurídico a regular quer as arbitragens externas, quer as arbitragens internas. Ou seja, existe uma unidade de tratamento jurídico, um mesmo diploma, um mesmo regime jurídico regula duplamente a arbitragem interna e a arbitragem externa, sem distinção. Há muitos exemplos de ordenamentos jurídicos que são considerados sistemas monistas, com interesse particular pela proximidade. Temos Hong Kong, Taiwan, muitos países europeus também e muitos países da América do Sul dispõem de sistemas monistas em matéria de arbitragem. Sistemas, portanto, em que existe apenas uma lei que não distingue entre arbitragem interna ou externa. Todas as arbitragens são puramente tratadas como arbitragens, sem distinção da sua natureza interna ou internacional. Ao lado dos sistemas monistas é possível apontar os chamados sistemas dualistas. São sistemas, portanto, que dispõem de dois regimes jurídicos diferentes, cada um dos quais regulando uma arbitragem interna e outro a arbitragem externa. E, portanto, contrariamente aos sistemas monistas, estamos perante uma dualidade de tratamento jurídico. É a natureza jurídica da arbitragem que determina o regime jurídico aplicável. Como exemplos marcantes, temos o exemplo da RAEM, temos também o exemplo de Singapura, Portugal, a própria República Popular da China, dispõe de um sistema dualista, sendo ainda relevante distinguir entre os chamados sistemas dualistas fortes e os sistemas dualistas fracos. Basicamente, a distinção está em que os sistemas dualistas fortes dispõem de dois sistemas independentes e autónomos, um deles regulando a arbitragem interna e o outro regulando a arbitragem externa. Os sistemas dualistas fracos apresentam um único regime jurídico com especificidades para cada uma das arbitragens, consoante a natureza da arbitragem. Um exemplo do sistema dualista forte é o exemplo da RAEM, que apresenta duas leis de arbitragem, uma regulando a arbitragem interna e outra regulando a arbitragem comercial externa. Um exemplo do sistema dualista fraco é, por exemplo, o sistema da República Popular da China, o sistema português, em que a lei de arbitragem voluntária em Portugal regula indiferentemente as arbitragens que tenham lugar em Portugal. No entanto, estabelece algumas regras específicas consoante a natureza da arbitragem. Como disse, então, e fazendo um apanhado daquela que é a situação atual da RAEM, a RAEM é um sistema dualista forte e, portanto, é pautado pela existência de dois regimes. Um regulando a arbitragem interna e outro regulando a arbitragem comercial externa. A arbitragem interna está regulamentada no Decreto-Lei número 29/96/M, que é depois complementado pelo Decreto-Lei 40/96/M, que estabelece as condições para a realização de arbitragens voluntárias e institucionalizadas e por aquele despacho que aprova uma tabela de honorários supletivamente aplicável que determina os pagamentos de honorários de árbitros e de outros intervenientes no processo arbitral. É este o regime nuclear da arbitragem interna em Macau. A arbitragem comercial externa, por sua vez, está prevista no Decreto-Lei 55/98/M. Nos termos do preâmbulo deste diploma,
ele corresponde quase integralmente à adoção da Lei Modelo Dom Citral na sua versão original de 1985. Portanto, a Lei Modelo Dom Citral foi atualizada em 2006, no entanto, o nosso diploma interno não acompanhou essa atualização e, portanto, a reprodução que nós temos da Lei Modelo é apenas, continua a ser a reprodução da sua versão original de 1985. Aquilo que sejam arbitragens externas e aquilo que sejam arbitragens comerciais externas é apresentado expressamente pelo legislador nos artigos 1º, número 4 e 1º, número 2. Em suma, e antes de avançarmos, o regime da RAEM é então um regime que se caracteriza pela existência de um sistema dualista forte, caracterizado, portanto, pela existência de 2 diplomas em matéria de arbitragem, o Decreto-Lei 2996/M e o Decreto-Lei 55/98/M. Olhando, atentando nas datas de publicação destes diplomas, facilmente se percebe que, não tendo sido diplomas atualizados e tendo em conta a evolução que a arbitragem sofreu nos últimos anos, estes diplomas se encontram desatualizados em muitas das suas soluções e, portanto, distantes daquelas que são as melhores práticas nesta matéria, em termos de arbitragem, quer no plano interno, quer no plano internacional. Assim sendo, ouso, de uma perspectiva puramente pessoal, apontar o caminho ideal a seguir. Acho que devemos, na RAEM, promover uma atualização e aperfeiçoamento do regime de arbitragem. Qual o sentido desta atualização e qual o sentido deste aperfeiçoamento? Penso que deve ir no sentido da aprovação de uma única e nova lei que regule conjuntamente as arbitragens externas e as arbitragens internas que tenham lugar na RAEM. É uma necessidade há muito identificada por alguns autores, alguns dos quais aqui presentes, que já publicaram artigos científicos e já manifestaram publicamente a sua opinião relativamente a esta necessidade, e é aquilo que tem sido seguido noutras jurisdições, principalmente nas jurisdições que promovem alterações legislativas, ou que promoveram alterações legislativas recentemente. Esse foi o caminho a seguir. É o caso de Hong Kong, que apresenta uma lei de arbitragem apenas que regula ambos os tipos de arbitragem. Este diploma, sendo um único diploma a regular ambas as arbitragens, deveria, como segunda nota, ser baseado na Lei Modelo Dom Citral, na sua versão de 2006. Portanto, diferentemente do que sucede atualmente, em que temos 2 regimes e um deles só replica a Lei Modelo na versão original, acho que seria importante adotar as novas soluções da nova Lei Modelo na sua versão de 2006. Porquê defender ou porquê pugnar pela existência de um regime unificado em matéria de arbitragem? Em primeiro lugar, pelas próprias vantagens que me parece que a unificação do regime apresenta. Traço grosso e sem me pretender delongar demasiadamente sobre estes pontos, parece-me que a existência de um único regime torna o regime das arbitragens naturalmente homogéneo e, consequentemente, mais simples. Para cada solução, como por exemplo a escolha dos árbitros, eventualmente prazos, passa a haver apenas uma solução. É desnecessário, assim parece, mas iremos mais à frente falar desta desnecessidade, mas um regime que em questões pequenas apresenta soluções diferentes consoante a natureza interna ou externa é um regime demasiado complexo e que não se justifica. Ao instituir-se um regime mais homogéneo e mais simples, naturalmente combatem-se dúvidas na interpretação da lei, evita-se o erro na sua aplicação e favorece a certeza e a segurança jurídica. Argumentos clássicos no plano jurídico e que aqui têm plena validade e aplicação. Depois permite-se, como terceira vantagem deste regime unificado, que as decisões arbitrais internas ou externas proferidas na RAEM sejam mais facilmente executadas noutros ordenamentos jurídicos e, inversamente, que as decisões arbitrais proferidas noutros ordenamentos jurídicos, por uma questão de reciprocidade, desde logo, sejam mais facilmente executadas na RAEM. Por outro lado, também entendo que a existência de um regime unificado é fundamental se a RAEM quiser promover a realização de arbitragens externas, tornando-se um centro de realização de arbitragens internacionais. A ideia não é nova, o Dr. Fernando já teve a oportunidade de se manifestar sobre esta possibilidade. De facto, Macau não pode querer competir com outras jurisdições internacionais na promoção de arbitragens internacionais, mas Macau tem o seu próprio espaço. Há um nicho que Macau pode explorar, um ou vários. Um deles prende-se com a realização de arbitragens comerciais nas relações entre a China e os países de língua portuguesa, que o Dr. Fernando abordou. Existem outras possibilidades de explorar a existência de arbitragens internacionais em Macau e, portanto, parece-me que para conseguir esse objetivo será essencial que tenhamos apenas um regime unificado.
Porque, de facto, a lei de arbitragem é o cartão de visita de cada jurisdição em termos de arbitragem. Quando alguém decide escolher um determinado local como o seu local de arbitragem, há essencialmente duas questões a ter em conta. Saber se esse local, se nesse local vigora ou não a Convenção de Nova Iorque, relativamente à execução das sentenças, e, por outro lado, qual a lei de arbitragem. Se Macau passar a mensagem de que tem duas leis de arbitragem, a ideia que passa é de um sistema intrincado, complexo, que as partes não conhecem. Diferentemente, se Macau se promover como sendo um sistema que adota a lei modelo da UNCITRAL, toda a gente sabe qual é o regime jurídico de Macau e, portanto, sendo esta intenção internacional, o conhecimento do regime interno por partes internacionais é essencial nesta estratégia. Por outro lado, evitam-se discussões doutrinárias e judiciais desnecessárias à volta da natureza interna ou externa da arbitragem. De facto, se temos dois regimes que se aplicam consoante uma arbitragem seja externa ou interna, uma das primeiras decisões a tomar é de saber se aquele caso constitui um caso de arbitragem interna ou externa. E, naturalmente, se houver em algum ponto interesse da parte em ver aplicado um regime e não ver aplicado o outro, naturalmente vai-se bater ao nível da conceitualização ou da qualificação da sua arbitragem. Isto é normal. O problema só não é mais premente porque, de facto, a arbitragem não está muito divulgada em Macau e, portanto, as questões não se colocam, mas se, de facto, a arbitragem fosse premente em Macau, esta discussão seria uma das discussões fulcrais e um dos maiores focos de litigiosidade e que é desnecessário. Por outro lado, permite ultrapassar uma dificuldade sobre a qual não me havia ainda pronunciado, mas que depois será exposta na versão impressa que serviu de base a esta exposição, e que é esta dificuldade. Se o regime das arbitragens internacionais externas, ou arbitragem comercial externa, se aplica apenas às arbitragens externas comerciais, para mim emerge a dúvida de saber se a arbitragem, emerge esta dúvida, se a arbitragem for externa, mas não for comercial, qual o regime jurídico que se aplica? Porque parece, pelo menos em termos conceituais, dificilmente defensável que se aplique o regime das arbitragens internas, mas também não se pode aplicar o regime das arbitragens externas porque elas não são comerciais. Portanto, este é mais um exemplo de pequenas aporias que a existência de dois regimes necessariamente convoca e que deveriam ser ultrapassadas. Por outro lado, favorece o debate, a discussão científica e o desenvolvimento de uma corrente jurisprudencial sobre a matéria. É inegável que, quando existem dois regimes jurídicos distintos, quer a discussão e a reflexão que haja sobre um dos regimes não é naturalmente replicável relativamente a outro regime. Um exemplo prático, nós temos a anotação da lei de arbitragem interna, mas não temos uma anotação da lei de arbitragem comercial externa. E a anotação da lei da arbitragem interna não pode necessariamente valer para a arbitragem externa. E, portanto, temos comentário, temos reflexão sobre um dos regimes e o outro permanece exangue, sem qualquer reflexão ou discussão temática. E, portanto, tudo isto favorecia o debate e a construção de um pensamento jurídico sobre a arbitragem em Macau. Mas se as vantagens da arbitragem, da existência de um regime unificado, permitem sustentar esse próprio regime, outro argumento que me parece também ser essencial prende-se com a própria desnecessidade e inconveniência de um regime dualista. Portanto, aqui, da perspectiva inversa, não é apenas o regime unificado que me parece mais positivo, também me parece que o regime dualista é em si mesmo desnecessário e inconveniente. Desnecessário porque me parece que o facto de uma arbitragem ser internacional ou ser externa não deve determinar, neste aspecto em particular, diferenças de regime. E, portanto, isso não é necessária se convoca dificuldades, é um regime inconveniente. Eu gostava apenas de ilustrar com um exemplo relativo ao artigo 10º, número 1 do Decreto-Lei 2996/M e ao artigo 10, 10º, número 1 do Decreto-Lei 55/98, que se reporta ao número de árbitros que podem compor o Tribunal Arbitral. O artigo 10º da Lei de Arbitragem Interna diz que, sendo mais do que um, os árbitros têm que ser em número ímpar. Por sua vez, na Lei de Arbitragem Externa, a decisão é totalmente livre para as partes. Portanto, mesmo que seja mais do que um, não tem que ser em número ímpar. Esta pequena diferença permite-me partir dela para extrair a seguinte conclusão. Não é a natureza interna ou externa, ou interna ou internacional da arbitragem que deve determinar diferenças de regime como este. Não é esta natureza da arbitragem não justifica que tenhamos regimes jurídicos diferentes.
E como estes exemplos, existem muitos outros que nos permitem sustentar que diferentes regimes atualmente existentes não se justifica em fundamentos jurídicos concretos e específicos. E se, como comentário prévio às conclusões que pretendia formular, pretendia apenas ter as seguintes considerações. Se o regime de Macau, no âmbito das arbitragens externas, se baseia na versão anterior da lei modelo da UNCITRAL, se existe uma lei nova, então quais são essas diferenças? O que é que podemos esperar de novo adotando a nova versão da lei modelo? As diferenças não são muitas, são resumíveis a 4 blocos. Em primeiro lugar, o artigo 2º, número A, segundo A, perdão, é um artigo muito simples, fala apenas da origem internacional e dos princípios gerais e significa basicamente que a legislação interna que adote este artigo 2A vai introduzir uma norma que diz qualquer coisa como isto. Na interpretação desta lei, tem-se em conta o facto de ela se ter inspirado na sua natureza internacional e nos princípios gerais envolventes a esta natureza internacional. A ideia, no fundo, é se está a adotar uma lei modelo, uma lei que pretende uniformizar os regimes jurídicos nas diversas jurisdições, então, quando estivermos a aplicar, não nos podemos esquecer dessa pretensão de uniformidade. Depois, o artigo 7º também apresenta algumas novidades. Atualmente, prevêem-se 2 opções relativamente à definição e forma do acordo de arbitragem. A lei modelo deixa à liberdade do legislador ordinário de cada uma das jurisdições a possibilidade de escolherem estes dois artigos diferentes. Em ambos, a intenção é desformalizar o acordo de arbitragem, de tal forma que questões formais não obstem à validade do acordo de arbitragem. Atualmente, adotando-se uma versão mais ampla do acordo de arbitragem, é mesmo possível que o acordo de arbitragem esteja num suporte digital, se houver um registro digital gravado de que as partes acordam em submeter os seus litígios à arbitragem, isso basta para que tenhamos uma convenção de arbitragem. A grande alteração, pelo menos em termos de dimensão, é relativa à introdução de um novo capítulo, o capítulo 4A, que regula as chamadas medidas provisórias em ordens preliminares. Elas já estavam previstas na versão anterior da lei modelo, no entanto, introduzem-se 11 novos artigos a estabelecer um regime detalhado das medidas provisórias e das ordens preliminares. O que é que são estas medidas provisórias e ordens preliminares? No fundo, são o equivalente às providências cautelares aplicadas pelo próprio Tribunal Arbitral, que não podem ser aplicadas pelo Tribunal Arbitral, mas não prejudicam que os tribunais estaduais continuem também a aplicar e a interagir com o Tribunal Arbitral no que for necessário. No entanto, dá-se um enfoque muito especial à possibilidade de o Tribunal poder decretar estas medidas e, mais do que isso, elas serem executadas noutras jurisdições, de Macau executar estas medidas preferidas por outros tribunais arbitrais fora de Macau. Por fim, o artigo 35, número 2, que regula o reconhecimento e execução das decisões arbitrais e que é uma alteração que está em consonância com o novo artigo 7º, porque a execução e o reconhecimento das decisões está também mais desformalizada. Até aqui, as partes tinham que, quando pediam o reconhecimento e a execução de uma decisão arbitral, tinham que entregar cópia original da Convenção de Arbitragem. Neste momento torna-se desnecessário do acordo de arbitragem, torna-se desnecessário apresentar a cópia original e, por outro lado, a decisão arbitral não tem de ser autenticada. Portanto, há uma desformalização, tudo em nome da validade, tudo soluções pró-arbitragem, no sentido de impedir que questões de validade formal possam inquinar a decisão arbitral. Como conclusões, então, a RAEM possui um sistema dualista, concretamente um sistema dualista forte, pautado pela existência de um regime jurídico a regular as arbitragens internas e outro a regular as arbitragens comerciais externas. Este regime mostra-se profundamente desatualizado em muitas vertentes e, portanto, sugeri, dentro das minhas limitações, e não sendo naturalmente inovador no tema, seguindo quem já falou e pensou sobre ele, que devemos adotar um regime único, não só em decorrência das vantagens deste regime único, como também pelas desvantagens e inconveniência que a existência de dois regimes convoca. Uma nova lei, dizia-se, e única, que regule conjuntamente as arbitragens externas e externas e inspirada na lei modelo de UNCITRAL, na sua versão de 2016. E, portanto, voltando atrás à questão que deu mote a esta reflexão,
um sistema dualista na RAEM, caracterizado pela existência de dois regimes com som de arbitragem interna, seja interna ou externa, será uma necessidade ou um empecilho. Definitivamente, na minha opinião, é um empecilho, não se justifica e, portanto, podemos pensar e refletir sobre a sua correção. Muito obrigado. Bom, depois destas intervenções brilhantes, sinto-me um bocado a descompasso, porque aquilo que vou falar tem mais que ver com aquilo que é sociológico e também jurídico, convém dizer, mas com algo que se passa na realidade dos tribunais. Eu sou representante da Justiça Estadual e poderá parecer um bocado bizantino um representante da jurisdição estadual vir aqui fazer uma apologia da jurisdição arbitral. Eu devo dizer que comecei nas minhas lides estaduais há alguns anos, não tenho muitos anos, mas tenho alguns, e um dos primeiros, num tribunal longínquo nos Açores, eu tomei conhecimento do processo arbitral de uma forma, digamos que, risível. Os outros poderão achar piada, mas tem um pouco de risível e de trágico ao mesmo tempo, que documenta uma coisa que vou falar aqui a seguir, que é o cansaço processual. As partes, os tribunais estaduais, e aqui não conheço os tribunais da REM assim tão bem, ou melhor, não conheço nada que acabo de chegar, mas os tribunais portugueses estão cansados, os cidadãos estão cansados, os magistrados estão cansados, o sistema tem empecilhos, o José Miguel Figueiredo falava aqui nos empecilhos, tem pesos e contrapesos que impedem uma tramitação célere, funcional e essencialmente respeitadora do direito inalienável do cidadão a uma justiça rápida e célere. Dizia eu, num daqueles dias o cidadão entra, não era dia de atendimento ao público, o cidadão entra esbaforido, a funcionar, doutor, está aqui um cidadão que quer falar consigo, hoje não é dia de atendimento ao público, vamos traga lá ao senhor, instinto de julgamento, o telefone a tocar, a senhora juiz que ia para o julgamento, o cidadão lá entra. E ele entra, doutor, isto tem que acabar, homem, tem que ter lá calma. Mas o que é que se passa? Tentei ir aqui ao tribunal, não fizeram nada, não me disseram, não fizeram, não aconteceram. E, entretanto, a funcionária voluntariosa diz-lhe assim, senhor, por que o senhor não recorre aí à arbitragem? E a partir dali, quase que temíamos pela nossa integridade física, porque o cidadão diz assim, árbitro, estou depois da gravata que o Otamendi fez ao Cardoso, alguma vez eu vou recorrer aos árbitros, eu não confio nesse tipo. Peço desculpa. E então, o meu conhecimento da arbitragem é mais sociológico e informal do que propriamente formal e académico, como aqui os autores documentaram. Justiça arbitral. Se eu quiser vender alguma coisa aos autores, aqui é o meu amigo José Miguel Figueiredo, que me conhece mais ou menos bem, a primeira coisa que ele me perguntava é: queres-me vender o quê e que vantagens é que isso tem? Ele, como sabe que eu sou um malandro, ia-me perguntar, documenta lá isso. E até que ponto a justiça arbitral, neste caso, é boa. Não diria boa no sentido de má, ou seja, diabolização. A justiça estadual é má, a justiça arbitral é que é boa. Não. Há aqui um sistema de pesos e de contrapesos que pode ser feito de uma forma sequencial e harmónica. Como? O que é que o cidadão quer quando recorre à justiça? Seja ela arbitral, seja ela estadual. Celeridade. Quer resolver o seu caso. Seja uma situação simples, seja uma situação complexa. Há aqui subjacente, sempre e irrecorrivelmente, um direito inalienável do cidadão querer resolver de uma forma célere o seu caso. A celeridade no direito da arbitragem tem que ver com o seguinte. O direito da arbitragem, todos como sabem, assenta essencialmente na Convenção de Arbitragem. A Convenção de Arbitragem é a estrela polar da justiça arbitral. Ora bem, na Convenção de Arbitragem as partes podem, inclusive, convencionar o próprio prazo em que os árbitros dão a decisão. Ora, se assim é, há, digamos, constrangimentos processuais a que as coisas andem rápido. Mas, numa arbitragem ad hoc, uma pequena arbitragem, as coisas tendem a ser tailor-made. Esta expressão é do Dr. João Assunção, que me tem ajudado aqui nestas questões e que tem imensa experiência neste tipo de questões. Ele dizia isto, e de facto é verdade, tailor-made. Aquele tribunal nasce na sua gênese e é funcionalmente orientado para resolver aquela questão.
Já fora do âmbito da arbitragem institucionalizada, onde as coisas são mais feitas top to bottom, mais profissionalmente. Não quer dizer que os tribunais não sejam, mas tem um cunho funcionalmente orientado para resolver aquela questão de uma forma célere. É isso que o cidadão quer. Isto por um lado. Especialização. O Dr. João Assunção é um especialista em propriedade intelectual. Bem, ele explicou-me, por exemplo, qual é a dificuldade de, no âmbito da propriedade intelectual, resolver uma questão na Justiça Estadual. Qual é a dificuldade? Bom, se os senhores juízes, os magistrados em geral, não são omniscientes, se não são omniscientes, têm limitações. Tendo limitações, têm que recorrer a uma prova pericial. Bom, recorrendo a uma prova pericial, há como que uma cognição imediata. Ou seja, o juiz, o magistrado, conhece aquela questão através do laudo. O perito relata aquilo que sabe, as suas declarações de ciência. Ora bem, se o árbitro for alguém especializado na questão, não é mais fácil, não é mais célere, não é mais especializado ter uma decisão por alguém que de facto tem um conhecimento a fundo, íntimo destas questões? Parece-me recorrível. A confidencialidade. Aqui entra, digamos que, os segredos dos negócios nas empresas em geral e a própria prova, que às vezes implica carregar documentos confidenciais de parte a parte, segredos de negócios, documentos que, se fossem expostos na Justiça Estadual, poderiam causar algum melindre. E é isto, de facto, que as partes querem proteger. Um melindre, querem que a sua disputa seja, lá está, célere, especializada, mas confidencial para proteger o segredo dos negócios. Este é o cerne da questão. Este é o busilis da questão quando se fala de arbitragem, acho eu. O hot-tubbing. O hot-tubbing, falava há bocadinho na prova pericial, o hot-tubbing significa muito simplesmente isto. Eu não estou a inventar nada, doutor. Isto está na IBA, estão lá nas regras. O hot-tubbing é simplesmente reunir 2, 3, 4 ou 5 peritos e eles próprios fazerem, quando digo fazer a prova, é basicamente com quesitos, dizer vamos provar isto, numa audiência contraditória. Lá está presidida por um árbitro que é especialista na matéria. O que é que isto proporciona? Menos audiências, perguntas mais direcionadas ao foco da questão, menos tempo e economia processual. Ora bem, falava há bocadinho na crise, não sou eu que digo, o professor Tarufo e a professora Paula Costa e Silva falam nisto. Eu sou um mero anúncio, estou aqui a transmitir aquilo que eles... E quando se fala de cansaço processual, fala-se recorrivelmente em duas coisas. Direito de ação e limitação ou regulação do direito de ação. Dir-me, mas criando os mecanismos pré-alternativos, contenciosos, como há no direito alemão, como há no direito inglês, até aqui no direito de Macau, a mediação prévia, a arbitragem, é uma coisa diferente. Será que isto não são formas de limitar, comprimir uma dimensão fora do núcleo essencial do direito de ação do cidadão? Depende. Se nós queremos aliviar a carga dos tribunais estaduais, temos que fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa tem que ser a montante, não é jusante. Estes mecanismos pré-alternativos inscrevem-se nesta lógica de aliviar a carga dos tribunais estaduais para produzir a jusante, para aqueles processos que lá estão, uma justiça mais célere, mais qualificada e, afim, mais respeitadora do tal direito inalienável do defeito de fabrico. Do arguido, não, do cidadão, a uma justiça célere e, essencialmente, funcionalizada ao seu direito de acesso aos tribunais. O que é que a lei de Macau tem? Mal ou bem, não sei. Os outros estão cá há mais tempo que eu, saberão se funciona ou não. Há o critério da disponibilidade no âmbito civil e comercial e há o critério que está delimitado pela positiva e pela negativa no artigo 39, do âmbito do direito administrativo. Pela positiva, porque diz quais são as matérias que lá estão, e pela negativa diz que da parte tributária não é possível. O critério de disponibilidade não é propriamente novo, não é propriamente inovador. Teve lastro na lei portuguesa de 86, que já está revogada agora. Tem lastro na lei espanhola, na lei angolana, na lei moçambicana. Inclusivamente no Código de Processo Civil holandês, porque não é propriamente um critério novo. Qual é o perigo? Não é perigo. Qual é o labéu que às vezes cria? É a justa posição entre o critério de disponibilidade e a própria fusão da ordem pública, como faz o Código Civil francês. O que é que isto significa, doutores? Que temos uma limitação a montante e temos uma limitação a jusante. Qual é o efeito prático?
cumprimos o direito de ação. Melhor, temos o direito de ação, mas depois congestionamos os tribunais com pedidos de nulidade da sentença arbitral, porque aquela questão não deveria ser arbitrável, e foi, e por aí afora. O que é que tem sido feito? As críticas comuns têm sido feitas ao critério de disponibilidade para autorizar a doutrina, que, repito, sou um mero anúncio, estou aqui a transmitir, são essencialmente as seguintes. O critério de disponibilidade acaba ele próprio por confundir-se com os restantes negócios heterocompetitivos, quais sejam a renúncia e a transação. Aliás, não foi à toa que a lei portuguesa, na sequência da lei alemã, traça um critério supletivo. Qual é o critério que neste momento que vigora no Código Processual, no alemão, no português e outros? É o critério da patrimonialidade misturado como critério supletivo com o critério da transigibilidade. Mas isso depois tem outras implicações, principalmente em matéria de direitos de personalidade. Melhor, no downgrading dos direitos de personalidade. E porquê? Porque se um direito de personalidade é uma matéria disponível logo, tal qual está o Código de Macau, a lei interna de Macau, não é possível haver arbitrabilidade. Bom, se fosse um critério de patrimonialidade, talvez já seja, pelo menos um critério de patrimonialidade temperado com um critério de tangibilidade. Se é um bom critério ou não, terá suas vitalidades, terá os seus defeitos, mas essencialmente qual é o objetivo primacial destes critérios alternativos? É só um, é facilitar a arbitrabilidade das polémicas, facilitando a arbitrabilidade das polémicas ou dos litígios, aliviar a carga processual dos tribunais estaduais. Este é o alfa e o ômega de qualquer justiça arbitral, penso eu. Há outra questão que se interpenetra com esta, funcionalmente diria, que era uma das críticas que se fazia contra e se faz ainda, contra o critério de disponibilidade, que é, de facto, aquilo que falava na fusão, transigibilidade, na fusão dos negócios heterocompetitivos e a própria arbitrabilidade da polémica, porque confunde-se as duas coisas, autores. Uma coisa é as partes, com a convenção de arbitragem, quererem aceder à justiça arbitral para resolver o seu litígio. Outra, diferente, é transigir sobre o mérito da causa. Isso pode ser feito dentro, quer na justiça arbitral, quer na justiça estadual. Não há razões de ordem, digamos, técnica para fundir ambos os conceitos. E isso, no fundo, está na base, está na gênese das críticas funcionais que têm sido feitas ao critério de disponibilidade e que, em última análise, ditou a sua revogação, substituição por esse mundo fora. Dizia há bocadinho que, de facto, a lei francesa cometeu este, pecadilho ao fundir o critério de disponibilidade com a ordem pública. Foi depois, mais tarde, flexibilizado pela própria jurisprudência, o Córdão Labinal, o Córdão Gans, e antes disso, em 1950, o Córdão Tissot, que, de facto, disseram que meteram ali no meio a concepção de normas imperativas para dizer, bom, as normas imperativas estão aqui no meio entre o critério de disponibilidade e a própria ordem pública. As normas imperativas, tanto podem ser aplicadas pela justiça arbitral como pela justiça estadual. Isto foi uma forma hábil de fugir à questão de fusão e interligação entre o próprio critério de disponibilidade e a ordem pública. A questão da competência dos tribunais nas províncias cautelares. A professora Weidane falou com esta questão com lustre, com brilho. Não vou adiantar grande coisa. O próprio Dr. José Miguel Figueiredo, com o brilho que lhe é conhecido, aflorou esta questão de uma forma científica. Eu não poderei fazer melhor. Só o farei numa perspectiva, digamos que, factual. Bom, a lei de Macau admite, na sequência da lei modelo citral, principalmente o artigo 8º, que de facto pode haver. Este pode haver é condicional no sentido de depende do tipo de preferência cautelar que é utilizado. Bom, se for um arresto não pode ser, se for um arrolamento não pode ser e se for um embargo à obra nova não pode ser. Porquê? Bom, porque aí implica o emprego coercivo de uma força que só pertence, que é monopólio da justiça estadual. Por isso, entende-se que este artigo deve ser habilmente interpretado no sentido de, sim senhora, pode admitir-se uma competência concorrente entre tribunais estaduais e tribunais arbitrais, no sentido de que, com um grão de sal, como diz o outro. Bom, pode ser, sim, se a previdência cautelar em si mesmo tomada não implicar um emprego de força coercivo, algo que no fundo também afeta terceiros, que é o carro do arresto, paradigmático. A questão do ius imperi. Por último, quero aflorar aqui a questão
da contratualização do direito à arbitragem. E porquê que eu falo de contratualização? Não é uma ideia minha, muito menos peregrina. E que se funda essencialmente no seguinte. Os outros sabem, melhor do que eu, que a Convenção de Arbitragem veio ao mundo com a liberdade, a professora Virã falou nisto, a liberdade contratual e a autonomia privada. Bom, é nesta fusão, que não são contrários, mas são complementares, é que emerge a Convenção de Arbitragem. E os autores, as partes podem ter o processo arbitral que quiserem. Como disse, podem determinar o prazo, podem determinar qual é a lei aplicável, a língua dos autos, onde é que o tribunal funciona, como, com que composição, qual é o prazo para darem a decisão, que isto nos tribunais estaduais é um drama, é o que é, é o que é. E isto tudo vai no sentido de que há uma contratualização de base da justiça arbitral. As partes têm o processo arbitral que quiserem. E isto significa, essencialmente, uma coisa importante. Por exemplo, o artigo 21 da Lei de Arbitragem Interna de Macau fala na possibilidade das partes determinarem na Convenção de Arbitragem as regras do processo. As partes não determinando, os árbitros podem determinar. O que é que isto significa? É um mundo novo que aqui está. Não. Está aqui a professora Wangwei e nós, ainda agora, há pouco tempo, publicámos um artigo sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova e, de facto, aqui reentra de base esta questão da distribuição dinâmica do ônus da prova, que se pode fazer sentir em campos temáticos tão socialmente agonizantes como, por exemplo, a própria lei do ato médico. Isto tinha outras implicações, mas com aquilo que está hoje, temos uma lei vocacionada para a responsabilidade civil por factos ilícitos. Isso implica, para o particular, uma via sacra para provar aqueles requisitos todos. Se for uma convenção de arbitragem, as partes podem contratualizar as regras do processo. Logo, podem dizer que, bom, neste caso específico, esta parte está mais perto da prova, pode produzir esta prova. Porque, vamos convir, um particular que está deitado, que foi operado, está anestesiado, está em condições de dizer o que é que se passou naquela operação, mas isto cabe na cabeça de alguém. Isto, factualmente, só quem nunca anda nos tribunais é que não sabe isto. Quer dizer, isto, quem nunca fez julgamentos de erro médico, seja na parte civil, seja na parte penal, não sabe a dificuldade extrema, agonizante, que é para o particular fazer este tipo de prova. Ora bem, na justiça arbitral, temos aqui um receptáculo onde é possível as partes, depositando as suas declarações contratuais, alterar a própria distribuição do ônus da prova. Dir-me, mas isso legalmente é um entorce. Pois está bem, então, as partes têm a justiça arbitral que quiserem. Dentro da baliza do artigo 20, a linha A da Lei de Arbitragem Interna, que fala num processo equitativo, não diz expressamente, mas diz implicitamente, as partes podem contratualizar o que quiserem. Se as partes não o fizerem, podem fazer os árbitros. O que é que impede? Não estou a ver o quê? A distribuição dinâmica de ônus da prova. Bom, isto significa só corrigir a distribuição estática de ônus da prova que está previsto no 35 do Código Civil. É só isto, mais nada. Significa que uma parte, quando está mais perto dos factos, por um lado, e quando tem uma facilidade probatória por outro, produz aquela prova. Mas porquê que produz aquela prova? Porque o árbitro gosta mais disto ou mais daquilo? Não, doutores, porque há uma facilidade maior em produzir aquela prova. Havendo uma facilidade maior de produzir aquela prova, produz decisões muito mais equitativas e materialmente mais justas. A questão é esta. E logo estamos a fazer emergir um paradigma de processo civil arbitral muito mais condizente com o 36 da Lei Básica de Macau, que fala justamente disso, o direito de acesso aos tribunais. E tudo, no fundo, reentra nesta base, que é ideológica por um lado, e que é legal e que é constitucional. Muito obrigado, Srs. Doutores. Passo imediato a palavra ao Dr. Fernando Simões. Então, boa noite a todos. Estou na tarefa facilitada e acho que fez sentido quando combinámos que eu fosse o último a falar, não para guardar o melhor para o fim, de certeza, como vão ver em breves minutos, mas porque as apresentações anteriores, a distribuição dos assuntos faz muito mais sentido deste modo. As apresentações trataram diversos temas de cariz jurídico, a lei da arbitragem na China, a lei da arbitragem tal como ela está atualmente em Macau, e depois houve esta passagem para uma visão mais sociológica
que também me facilita o meu trabalho, porque eu não venho falar de lei de arbitragem, eu venho falar do que está para além da lei. Não que eu venha falar da arbitragem ilegal ou da arbitragem em fraude à lei, mas eu venho falar do que é necessário para além da lei, para que a arbitragem exista e para que o mercado da arbitragem funcione. É claro que a lei é fundamental. A arbitragem não vive no campo da ilegalidade. Não é um universo paralelo. E os contactos entre a lei e a vontade das partes, esta tensão, esta dinâmica entre elas, já foi aflorada várias vezes pelos colegas e é permanente. E a arbitragem também não é só uma fuga aos pecados da arbitragem da justiça estadual, porque a arbitragem nem é preciso irmos ao Império Romano. No século XIX não se falava em congestão dos tribunais e já havia arbitragem. A lei é essencialmente uma condição necessária para a existência da arbitragem, mas não é condição suficiente. Porque o que a lei estabelece estabelecia até tradicionalmente, tendencialmente, um monopólio da justiça estadual e por isso, por default, por defeito, é claro, as pessoas sabem que podem recorrer aos tribunais caso tenham um litígio. A arbitragem não. A arbitragem implica fazer uma escolha. E por isso, os árbitros, por exemplo, as instituições arbitrais estão neste mercado e precisam de investir para colher o fruto do seu investimento, enquanto os juízes não precisam de divulgar os seus bons serviços nem de atrair clientela, porque eles estão no tribunal é para isso. E recebem independentemente de resolverem muitos casos ou não. Ou seja, a questão dos incentivos. Os árbitros e a arbitragem, para ser realmente uma alternativa, têm que criar o seu mercado, têm que criar a tal cultura de arbitragem que também já foi falada aqui. Apenas duas muito breves notas em relação a esta relação entre a lei e o resto. É claro que a arbitragem é regulada pela lei, pelo menos as suas normas de natureza imperativa. Mas em tudo o resto, e como também já foi mencionado, é realmente o coração da arbitragem e o pontapé de saída para a arbitragem, não no sentido futebolístico, é realmente a Convenção de Arbitragem. Não só porque sem ela a arbitragem não existe, a não ser nos casos de arbitragem obrigatória, mas eles são muito excepcionais e esses realmente é que me causam muitas dúvidas. A arbitragem é voluntária, por isso as partes têm que demonstrar cabalmente que querem arbitrar e o que é que elas querem arbitrar. E realmente tudo é possível, como em qualquer contrato, em princípio, tudo é possível a não ser quando a lei proíbe. Por isso é que existem os limites à arbitrabilidade e algumas questões em que o Estado considera que são mais sensíveis e por isso essa não as vai deixar nas mãos de particulares, quer que sejam um juiz a resolvê-los. Mas para além de... em tudo o que não vai abolir com uma norma imperativa, e as normas imperativas, mesmo na lei de arbitragem, são excepcionais, como é de timbre no direito privado, tudo é possível. Ou seja, é como no futebol inglês, deixar jogar, e só mesmo quando há falta é que o árbitro, neste caso, o legislador vai intervir. Para além, as partes podem então, como também já foi mencionado, a arbitragem pode ser tailor-made, pode ser à medida do cliente. Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa má. Às vezes é preciso ter cuidado com aquilo que nós desejamos. Às vezes dizer demasiado na Convenção de Arbitragem pode ser abrir o caminho para, como qualquer advogado sabe, tentar expedientes dilatórios mais tarde. Por isso, uma Convenção de Arbitragem pode ter 4 ou 5 palavras e às vezes é melhor não dizer nada do que dizer demais. Como a minha apresentação é um exemplo. Mas, para além disso, muitas vezes as partes são bastante sucintas. Muitas vezes as partes só dizem o quê, arbitragem e onde, e não dizem mais nada. E isso, muitas vezes, é suficiente. A maior parte das vezes é suficiente. Se for o caso de uma arbitragem ad hoc, se os árbitros não tiverem mais nada, eles têm o poder para decidir, como é evidente. Se as partes confiaram neles para decidir o litígio, em princípio, também lhes deram o poder para dirimir essas questões processuais. E, às vezes, realmente mais vale deixar essa questão para os árbitros. No caso da arbitragem institucional, que é mais visível porque a arbitragem ad hoc não está sujeita a nenhum controle. Enquanto a arbitragem institucional, nós sabemos e vamos ver os números dos centros e os centros divulgam quantos casos é que tiveram, que é para mostrar quão pujantes eles estão e quanto dinheiro eles movimentam. Basta pensarmos no caso de Hong Kong. Como também já foi mencionado pela professora Weidan, eles aprovam os seus próprios regulamentos de arbitragem. Esses regulamentos de arbitragem têm um papel decisivo. Eles não é suposto eles substituírem a lei, mas eles são um software um pouco mais elaborado que vai correr em cima da lei e que vai tratar de coisas mais pequeninas, mais miudinhas. Enquanto que a lei, como eu disse, geralmente tem apenas
estabelece os grandes traços gerais, o que é possível e o que não é possível. A maior parte das normas são supletivas, por isso as partes podem dispor em contrário. O que o regulamento vai fazer é colmatar todas aquelas falhas que muitas vezes as partes têm, porque a cláusula de arbitragem é uma cláusula num contrato de adesão que foi escrito pelo advogado há 30 anos e está ali, não foi detalhada e eles têm que... Então nós temos que ter uma resposta para isso. Por isso, em primeiro lugar, a vontade das partes, tudo é possível, a não ser quando a lei diz o contrário. Em segundo lugar, o regulamento do Centro de Arbitragem, se for uma arbitragem institucional. E então, finalmente, eventualmente, a Convenção de Nova Iorque, se for aplicável. E no final mesmo, mas sempre a supervisionar os procedimentos, é claro, a lei de arbitragem, mas excepcionalmente. Existem muitos casos de arbitragens que correm do princípio ao fim sem problemas, em que a lei de arbitragem do local de arbitragem não é relevante para nada, porque a questão é extremamente técnica, muitas decisões não têm um fundo jurídico tão grande e é aí que a questão da especialização pode ser muito importante. Uma questão de qualidade dos produtos nas arbitragens de qualidade, uma questão de propriedade industrial, muitas vezes não tem tanto a ver com o artigo X da lei, mas sim com as partes quererem que, de uma vez por todas, alguém imparcial e terceiro resolva o litígio. Até porque muitas vezes eles querem, não só por uma questão de confidencialidade, mas muitas vezes eles também querem manter boas relações comerciais. Aquilo não é para sair do tribunal zangado, é para manter aquilo a andar. Mas há uma questão contabilística pendente, que é quem é que tem razão, e levam isso para a arbitragem. Para além da lei é preciso fazer muito mais, porque se fosse só criar uma lei, então a maior parte dos países eram fortíssimos em arbitragem, porque a maior parte dos países têm leis de arbitragem. Portugal há uns anos também aprovou uma nova lei, não tenho estatísticas para saber se o crescimento foi muito acentuado. É, como é evidente, um bom começo, mas é o passo mais fácil, porque, por exemplo, os países podem basear-se na lei modelo da UNCITRAL, que tem um selo de qualidade, pelo rigor na sua elaboração e pelo facto de mais de 70 e tal países já terem aderido ou terem criado leis inspiradas por este modelo. Isso quer dizer que chega? Não. Há muitos países aqui. A Ásia-Pacífica é a zona com mais países da lei modelo e não é por causa disso que, à exceção de Hong Kong e de Singapura e também da Malásia, em alguns casos, que há para aí uma explosão de casos de arbitragem. Se pensarmos, por exemplo, na Malásia, no que tem acontecido com o Centro de Arbitragem em Kuala Lumpur, é um bom exemplo de como há muito mais para além disso e é preciso muito mais para além disso. É preciso investimento e é preciso criatividade. Vários autores têm falado que existe uma batalha, the Battle of the Seats, a batalha dos lugares de arbitragem. A tradução não é muito feliz, mas eu não encontrei outra melhor. Basta pensarmos no caso de Singapura e de Hong Kong. Eles estão sempre a lutar pelo primeiro lugar, porque realmente são centros de arbitragem de excelência a nível mundial. Há 30 anos, o número de arbitragens em Hong Kong era risível. O que é que foi necessário? Foi necessário um investimento muito forte. Um investimento que, no princípio, até foi custeado pelo governo. O próprio Centro de Arbitragem Internacional de Hong Kong era financiado, na altura, pelo governo. Há, como é evidente, vários grupos de interesse. Há vários grupos profissionais com interesse em promover a arbitragem, desde logo as legislaturas, os governos, porque hoje em dia é extremamente prestigiante ser identificado como uma capital da arbitragem. Não é por acaso que Paris, que é a capital da moda, transferiu a Semana da Arbitragem para coincidir com a Semana da Moda. Também querem ficar na moda e já estão na moda há muito tempo em relação à arbitragem. Mas quem, por exemplo, já foi à Semana da Arbitragem em Hong Kong, consegue ver que aquilo para quem gostar de arbitragem, é como a final do Campeonato do Mundo para quem gostar de futebol. Realmente o impacto económico é tremendo. E tem havido estudos, por exemplo, em Toronto foi encomendado um estudo de quais é que seriam os proveitos económicos para a cidade em caso de se tornar uma capital da arbitragem. E desde a indústria hoteleira, por exemplo, e em Macau fala-se tanto das MICE, a tudo o resto que envolve, desde as partes, é claro, viajarem para esses destinos, a organização de conferências internacionais, etc., tem realmente um impacto económico muito forte. Como é evidente, os governos normalmente começam por aprovar uma nova lei. É realmente um sinal para o mercado, que temos uma lei arrojada, moderna. É um bom passo, não é suficiente, mas é um passo relativamente simples, pese embora, como é evidente, o trabalho que dá a elaborar uma nova lei, mas não é necessário muito mais investimento. Aprova-se a lei, ela entra em vigor e está feito. É preciso o resto, porque, mais uma vez, é preciso convencer as pessoas, por exemplo, os empresários, que em vez de irem para o sistema
por defeito para o sistema normal, que há uma alternativa e que essa alternativa merece a confiança deles. Que medidas é que podem ser tomadas? Por exemplo, em Seul também está a investir muito forte neste campeonato, nem que seja a criação de instalações próprias para isto, instalações condignas para um centro, organização de eventos, patrocinar eventos deste género, passar essa cultura, esse trabalho de marketing, que é o que as instituições de arbitragem fazem, roadshows por todo o mundo. Por exemplo, no caso de Hong Kong, agora nota-se muito a tentativa de seduzir o mercado russo. Porquê? Porque há uma grande competição entre elas. Elas não resolvem casos, como é evidente. Quem resolve casos são os árbitros, mas as instituições cobram taxas pelos serviços prestados. E por isso eles aproximam a procura e a oferta de serviços de arbitragem e têm algumas vantagens. Há sempre uma pessoa do outro lado do telefone, é uma espécie de secretário do tribunal, a quem nós podemos realmente colocar questões. São profissionalizadas nisto, enquanto que numa arbitragem ad hoc, a única pessoa com quem nós podemos falar são os árbitros, a não ser que eles peçam o auxílio de um secretário. Como é evidente, as instituições de arbitragem só prosperam se resolverem muitos casos. E por isso podem passar 10 anos até que as primeiras cláusulas de arbitragem que remetiam para um centro surtam efeito. Ou seja, só 10 anos depois é que nós vamos saber se as pessoas estão satisfeitas com aquilo ou não. Porque há 10 anos, numa cláusula, puseram, olha, vamos pôr aqui o centro de arbitragem, dar-lhes uma ajudinha, no caso de termos um litígio. Só quando o processo for resolvido uma vez e por todas e finalmente é que as partes vão poder dizer se ficaram satisfeitas ou não. Por isso, este é um investimento que demora muito tempo a produzir resultados. É claro que também há muita concorrência entre as instituições, começando pelos preços, como é evidente, e a outros níveis. A aprovação de regulamentos, Singapura e Hong Kong estão sempre a tentar mostrar qual deles é que é mais avant-garde, qual deles é que é mais sofisticado, o tal software da arbitragem, às vezes até dando passos que podem ser maiores que a perna e que podem levantar algumas dúvidas sobre alguns poderes, porque os árbitros não são juízes. Os juízes, em princípio, podem tudo porque estão mandatados para isso pelo Estado. Os árbitros só estão mandatados para fazer aquilo que as partes lhes conferem poderes e dentro dos limites que ele lhes dá. Por isso, eles não podem tornar-se em juízes. Há coisas que eles nunca poderão fazer. Até porque o contrato só produz efeitos entre as partes e por isso nunca se poderá estender a terceiros. Há aí, às vezes, uma tentação de querer, lá está, essa ânsia de providenciar um serviço eficaz, de resolver os problemas às pessoas e aos clientes comerciais, como é evidente, que às vezes leva a essas tentações de judicializar a arbitragem ou de levá-la, se calhar, para além da lei. É claro que os árbitros e os advogados também são um grupo de interesse muito forte. Porque, geralmente, quando uma lei é aprovada, uma lei nova, moderna, é aprovada numa jurisdição, ela pode se tornar fashion, ela pode ser um sítio para ir, um sítio que nós temos que ir. Quem é que não gostaria de participar numa arbitragem nas Bahamas? Agora já podem, há um centro de arbitragem lá. Tenho a impressão que o secretário desse centro de arbitragem é português e congratulo pela escolha. Deve ser um sítio engraçado para a arbitragem. Os governos, mais uma vez, a identificar. Este é um serviço que pode ser prestado em qualquer lado, mesmo é um serviço sofisticado, é um serviço de topo, é uma indústria criativa, num certo aspecto, se quiserem pensar nisso. O que é que é necessário, então, para levar a arbitragem para além da lei, dos livros para a realidade? É claro que podemos começar pelas leis, pelo quadro jurídico. É evidente, Macau tinha a lei da uncitral antes de Portugal a ter. Macau pode melhorar a sua lei? Pode, claro. Melhorar as leis é sempre bom, mas como nós sabemos, às vezes o impulso, alguma coisa não funciona, à força de lei. Vamos à força de lei. Não é força de bala, mas aprova-se uma nova lei, isto resolve o problema. Não. É preciso que eles trabalhem na realidade. E nós temos excelentes leis, é preciso executá-las. É claro, melhorar as instituições arbitrais. Como eu disse, os centros de arbitragem são a face mais visível desta indústria. E por isso eles têm incentivos diferentes, porque eles não sentem a necessidade eles sentem uma necessidade que os juízes, ou mesmo os gestores de tribunais que existem em Portugal, eles não sentem uma necessidade de racionalidade, de criatividade, de mercado, porque o mercado deles está garantido. Os árbitros, as instituições arbitrais é que têm que lutar pelo mercado deles. O que é que eles podem fazer neste aspecto? É claro, insistir na neutralidade. Nem que seja em questões tão simples como, por exemplo, como é que o centro de arbitragem, a administração é composta. A China, por exemplo, tem um centro de arbitragem, existe um centro de arbitragem para litígios entre a Europa,
entre empresas europeias e chinesas. O comitê, a direção desse centro, é composto por pessoas de diferentes nacionalidades para passar para fora uma imagem de neutralidade, que não é um centro que se inclina mais para um dos lados. Essa regra depois também é refletida na nomeação dos árbitros. Sempre um árbitro da China, um árbitro europeu e um árbitro do resto do mundo. Ou seja, esta criatividade, como tudo é possível, a não ser que a lei proíba, é necessário ter esta visão criativa de como é que se presta um serviço de qualidade. A formação de pessoal administrativo qualificado, como é evidente, pode não parecer importante, mas é. Por exemplo, Hong Kong tem apostado muito na formação de secretários de arbitragem. Secretárias e secretários. Uma criação de lista de árbitros desqualificados, como é evidente. Qualquer centro de arbitragem fornece a sua lista. Às vezes é obrigatório que as partes escolham dessa lista, outras vezes podem escolher fora do menu. Mas não basta pôr uma lista com muita gente. É por aí também que os árbitros começam. Geralmente dão um nome à lista. Pode haver critérios mais ou menos apertados. Geralmente eles são sempre os mesmos. Estes são problemas típicos. Porquê? Porque toda a gente quer o grande tubarão. Então os grandes tubarões, como estão em 13 continentes na mesma semana e ganham rios de dinheiro, não têm tempo e acabam por ficar também congestionados. É um grande problema que se fala agora, a falta de diversidade na arbitragem, demasiados árbitros e poucas senhoras a arbitrar. Também há problemas nesta liberdade das partes escolherem, porque as partes acabam por escolher sempre os mesmos, não há o princípio do árbitro natural. Mas deve-se insistir, como é evidente, nas qualificações técnicas, a experiência. A experiência é um posto, mas a experiência também é um problema, por exemplo, para os jovens árbitros, porque o maior cartão de visita para um árbitro é a experiência, mas se ele nunca começar a arbitrar, nunca vai ter experiência, é um problema comum também. Como é que os centros de arbitragem tentam contornar isto? Tentar convencer os tubarões a não levarem tudo, dar as arbitragens mais pequenas aos jovens para que eles comecem a ganhar experiência. Muitas vezes os árbitros mais jovens começaram como secretários dessas arbitragens, por exemplo. Há sempre medidas que se podem, quando há vontade de fazer as coisas bem feitas, há sempre medidas que se podem tomar. Questões de nacionalidade, por exemplo, é muito raro ver árbitros, por exemplo, provenientes do continente africano. Este também é um problema de falta de diversidade, é preciso várias culturas jurídicas, é preciso abrir a arbitragem a mais gente. Competências linguísticas, crucial cada vez mais, e nesse aspecto Macau tem uma vantagem comparativa, eu acho, está habituado ao bilinguismo, e os centros de arbitragem também devem promover o bilinguismo. O português já é para aí talvez quinta língua no mundo, depende dos critérios, mas na arbitragem também já começa a ser. O próprio espanhol também é muito forte. Está na liberdade das partes escolherem a língua. Se os centros de arbitragem puderem auxiliar nisto, também é uma vantagem competitiva que eles podem ter. As regras, os regulamentos de arbitragem, como eu já disse, é sempre uma das ferramentas que os centros de arbitragem tentam utilizar para mostrar que têm o melhor software, que estão muito avançados no tempo. A permanente luta entre a flexibilidade e a segurança jurídica, bastante delicados estas questões. E, essencialmente, uma preocupação que muitas vezes a justiça estadual não tem, como é evidente, realmente ser barata e rápida. Não vale a pena, neste aspecto, estar a tirar conclusões precipitadas, porque às vezes a arbitragem também demora muito tempo e às vezes a arbitragem também é muito cara. Mas a arbitragem tem uma grande vantagem, é que se as partes decidirem que ela está demasiado cara ou que ela está demasiado lenta, vão abandoná-la, e isso não é bom para nenhum dos atores que está envolvido. Enquanto nos tribunais, haja muito, haja pouco, há sempre que fazer, e os juízes não precisam de atrair clientes, como é evidente. Os centros de arbitragem também costumam, uma questão técnica, costumam fornecer uma cláusula modelo de arbitragem para que as partes não cometam erros dispensáveis e para que não se esqueçam de pôr o nome delas, o nome do centro de arbitragem, que é para servir como o isco que estabelece a competência daquele centro. A formação de profissionais, como é evidente, a parte da cultura da arbitragem de que falou a professora Weidan, muito importante, muito importante. Formação de árbitros, formação de advogados, formação de juízes. Muitas vezes os juízes não se sentem confortáveis, e é normal que não se sintam, se não tiverem muito contacto com a arbitragem. Se a arbitragem for um fenómeno estranho, que de vez em quando passa lá uma sentença arbitral estrangeira para reconhecer. Os advogados que não podem ir para a arbitragem com o chip ligado da litigância, do confronto. Os árbitros que também não podem ir para lá a pensar como juízes, como é evidente, a pensar, a
toda a gente tem incentivos e toda a gente tem interesses, mas é no interesse de todos que não matem a galinha dos ovos de ouro e que o negócio seja... Porque no final há um cliente, mais do que um cidadão, há um cliente, há alguém que voluntariamente escolheu, não foi obrigado a ir para a arbitragem. Só uma pequena nota em relação a Macau, só mesmo para terminar. Já foi dito aqui, o Fórum de Macau falou há uns anos no estudo das vantagens comparativas de Macau, o conhecimento da China e dos sistemas jurídicos de Macau, Macau como sede de arbitragem. Isto constava dos planos de ação de 2010, 2013 e 2014, 2016. Eu publiquei um livro sobre este assunto, mas publiquei-o a tempo porque o plano de ação seguinte já não falava disso. É omisso em relação a este assunto. Até à data, portanto, quanto eu sei, não existem quaisquer ações de execução desta ideia. A única exceção de que eu tenho conhecimento é a formação de árbitros pela Associação de Advogados de Macau e pelo Chartered Institute of Arbitrators de Hong Kong, ou seja, na vertente da criação da cultura de arbitragem, que eu acho muito importante. Acho que Macau tem as vantagens que tem, não preciso me alongar sobre isso, o conhecimento dos direitos da China e dos países de língua portuguesa, a proximidade cultural e linguística. Proximidade linguística não, mas capacidade a nível do bilinguismo. Tem uma lei razoável que pode ser melhor. É signatária da Convenção de Nova Iorque. Pode oferecer serviços de consultadoria. Eu costumo dizer, se não houver juristas em Macau que consigam fazer esta ponte mais facilmente, onde é que os vamos encontrar? Esta ponte entre os dois sistemas jurídicos. É claro que há muitos desafios. Falta de pessoal competente em língua chinesa e portuguesa, falta de tradutores com conhecimentos jurídicos. O plano ideal seria advogados que falavam as duas línguas e tradutores que percebiam de direito. Mas, como é evidente, isto é muito difícil, mas não custa tentar. Essencialmente, adotar uma abordagem proativa, arbitration friendly. Realmente um investimento a 10 anos, como eu tenho dito, este é um investimento a muito longo prazo, mas que eu acredito, continuo a acreditar que pode valer o esforço. Muito obrigado pela vossa atenção. Doutores, estamos abertos a questões que queiram colocar sobre o tema do debate. Doutor Morbe. Se já há dados sobre o preço da justiça do Estado e o preço da arbitragem. Isto é, o cidadão ou a empresa gasta mais ou gasta menos recorrendo para um lado ou para o outro? Têm dados sobre isso? Posso? Sim. Não há... A estatística é difícil de fazer porque há várias variáveis. Costuma-se dizer que em valores há um referente básico, que é o referente das custas que são pagas no tribunal e os honorários dos árbitros. Obviamente que, neste caso, se o nosso critério de aferição for apenas as custas e os honorários, a arbitragem não compensa. A não ser que o litígio seja de elevado valor, aí sim compensa, de outra forma não compensa. De todo modo, é possível que, por exemplo, o Governo financie centros de arbitragem que funcionam não como centros privados, ou funcionam como centros privados, mas são incentivados pelo Governo financeiramente de forma, por exemplo, a resolver os pequenos litígios de consumo, que já existem centros de arbitragem de consumo, mas litígios deste género, pequenos litígios. E, por outro lado, as vantagens associadas à arbitragem não são apenas os custos, como foi aqui enunciado. Às vezes o custo não é o mais relevante. A proteção de um segredo comercial é essencial, mais importante do que os custos. Portanto, e com outra também, e aproveito aqui para fazer o passo para uma outra ideia que queria transmitir. De facto, temos que distinguir, muito embora possam ser tratadas juridicamente da mesma forma, mas temos que distinguir a arbitragem interna da arbitragem externa. Isto porquê? Porque, de facto, o objetivo da arbitragem interna pode ser perspectivado, como o Dr. Hugo disse, como uma forma de aliviar os tribunais. A verdade é que a arbitragem internacional não tem nada a ver com aliviar os tribunais, porque significa chamar para a RAEM litígios que, de outra forma, nunca seriam cá resolvidos e, portanto, não vai aliviar nada, porque, de outra forma, eles também não vinham para cá. A arbitragem internacional e não devemos ter pudor em assumi-lo, é um negócio. Um negócio que, neste momento, todos os países querem abraçar. Macau tem a possibilidade de acompanhar esse ritmo, acompanhar essa evolução, ou ficar para trás e nada fazer.
nós estamos tão atrasados que podemos fazer muita coisa nova e aproveitar o momento, aprender com os erros dos outros e introduzir agora novidades. Mas temos que todos colaborar. O Governo, eu não estou mandatado para falar do Governo, mas as linhas de ação governativa são públicas. O Governo assumiu expressamente essa intenção de incentivar, reformar e rever o regime jurídico. Como também foi salientado, não basta, mas o Governo tem as suas limitações em termos de execução de medidas. A arbitragem é essencialmente um negócio dos privados e, portanto, o Governo não pode ir para além das suas competências. De todo modo, é importante a colaboração de todos. E se todos, enquanto juristas, enquanto os próprios advogados, a arbitragem não podemos escamotear, é um negócio para os advogados. E o facto de ser um negócio não significa que seja um pudor fazer um negócio da resolução de casos, não é? A China, por exemplo, na China são resolvidos 400 mil casos por ano por arbitragem. E nós, aqui em Macau, tirando a arbitragem em matéria de consumo, não resolvemos um único caso por ano de arbitragem. Portanto, ali ao lado resolvem-se 400 mil por ano. Mostra-nos que Macau está a deixar passar ao lado uma realidade que é uma realidade atual. O preço, voltando, pedindo desculpa por o ter divagado, mas aproveitei a pergunta para introduzir algumas reflexões que queria introduzir também. O preço não é só a única vantagem da arbitragem. Principalmente nesses casos de arbitragens internacionais, em que o Estado nunca gastaria nada, porque também os litígios não seriam cá resolvidos. Em termos de resolução de litígios privados, também é impossível perceber se os litígios não são resolvidos. Não há casos de arbitragem, portanto é impossível contabilizar aquilo que é feito. Mas o Governo tem vontade, e habitualmente os governos, falando em abstrato, são sempre vistos como o velho do Restelo. Peço desculpa. Tradução, se calhar não é fácil, mas são sempre vistos como a entidade que está atrás, sempre a oferecer resistência. Neste momento parece que há vontade de fazer isso. É preciso que todos se envolvam. A Associação de Advogados também já deu uns passos significativos nesse campo. O Dr. Fernando anda há anos a tentar demonstrar algumas vantagens. Esta conferência acho que pode ser o primeiro passo de uma nova era na arbitragem. É importante que todos a saibamos aproveitar. Só mais uma pergunta. Tem a notícia de casos em que o Estado é parte na resolução do conflito pela arbitragem? Não há casos? Não, no mundo. Sim. Muitos. Aliás, uma das estratégias que muitas vezes até é utilizada para promover a arbitragem é precisamente o próprio Governo passar a incluir cláusulas arbitrais nos contratos que celebra com particulares. Aliás, há uma questão interessante que é toda a gente sabe, isto fala-se nos bastidores, que a arbitragem é vantajosa, a arbitragem é um problema em Macau porque não funciona, mas as coisas não mudam e, portanto, acho que está na altura, havendo vontade, acho que há uma sinergia neste momento para fazer alguma coisa pela arbitragem por Macau e devemos aproveitar que a onda está aí para fazer algumas coisas interessantes. Muito obrigado. Todas mais questões? Não é bem uma questão, mas já agora aproveito para vos agradecer as excelentes apresentações. Eu não as vi todas, mas vi 3 das 4 e foi bastante esclarecedor, pelo menos da parte que me toca. Já se falou aqui, mas eu penso que era importante, e posso falar da minha experiência enquanto advogado, de mais de 10 anos a trabalhar em Macau. A questão fundamental para mim, e partindo do princípio que em Macau, como vocês já disseram, existem os instrumentos mínimos para que a arbitragem fosse, digamos, mais popular, tudo começa no advogado. E não estou a falar só da parte do negócio e do advogado achar que poderá dali ganhar bom dinheiro, ou com aquilo ganhar com a instância arbitral ganhar bom dinheiro. Os advogados não estão sensibilizados para a instância arbitral. E eu partilho digamos, a minha experiência profissional, que em 10 anos de advocacia, que me recordo, passaram-me pelas mãos 4 arbitragens. Não estou muito convicto que seja fácil fazer com que Macau seja um fórum arbitral a ser escolhido por entidades ou por empresas e por Estados fora de Macau. Sempre que, ou melhor, quase no meu dia-a-dia, quando
analiso e revejo e comento contratos com entidades externas, empresas ou indivíduos, existem grandes pruridos na escolha, por exemplo, do foro de Macau e da lei de Macau. Eu sei que poder-se optar por leis externas, mas Macau não tem ainda a credibilidade que deveria ter, penso eu, porque é um sistema jurídico com centenas de anos, por exemplo, e que poderia ser reconhecido internacionalmente com maior credibilidade. Infelizmente não é, e nós temos que ter a noção disso. Quem trabalha diariamente com estas questões apercebe-se do quão Macau está, de certa forma, ou ainda é descredibilizado. A última questão. A questão do custo é, essencialmente, um fator de oportunidade e quando estamos a considerar litígios, por exemplo, em Hong Kong. Porque os litígios pelos tribunais da RAEM não são propriamente baratos. E não estou só a falar da dimensão tempo-dinheiro, pelo facto dos processos se arrastarem. As custas judiciais em Macau são bastante caras e, por exemplo, as custas judiciais em Hong Kong, nos processos judiciais, são praticamente nulas. Não existem. Ou seja, as partes terão que pagar e suportam na íntegra, a maior parte das vezes, os custos com advogados. Portanto, a parte que perde tem que pagar os advogados da outra parte, que é uma coisa que não acontece. A Procuradoria decorre da lei de Macau, mas as custas judiciais, as custas dos tribunais, aqui são efetivamente caras. E, portanto, eu nem sequer sei se optar pela instância arbitral ficaria tão mais caro do que isso, porque os honorários de advogados teriam que ser pagos e já se poupava, consoante o montante e o valor da ação que estivesse em causa, aquilo que se pagará em circunstâncias normais ao Tribunal de Macau. E, portanto, eu partilho da vossa opinião, a instância arbitral é sem dúvida uma opção a ter-se em conta, mas acima de tudo, e muito mais em Macau, como estão os tribunais, mas acima de tudo acho que é uma questão de cultura das pessoas. O governo pode fazer muito, pode dizer muito, até pode dotar os profissionais, que sejam eles quem forem, de instrumentos necessários, mas se as pessoas não tiverem iniciativa de escolherem a instância arbitral e acreditarem nela verdadeiramente, basicamente vai ser um elefante branco ou alguma coisa que não é muito mais do que uma folha de papel. Eu subscrevo na íntegra aquilo que disse. Complementaria com o seguinte. Vamos cá ver. A advocacia, tal qualmente eu configuro, o advogado, na minha modesta opinião, é a estrela polar de um firmamento jurídico. Porquê? Porque como magistrado só me chega à mesa aquilo que um advogado lá puser. Ora bem, se o advogado, na tese que preconiza e a que eu subscrevo, há aqui uma linha tendencial. Quanto mais informado tiver o advogado sobre estas questões, quanto mais informado tiver o cidadão, há, digamos que, uma maior tendência para a justiça arbitral emergir. Não por enquanto, não enquanto paradigma alternativo, mas por enquanto, na sua gênese e na sua origem, como um paradigma complementar. Pelo menos isso, numa primeira fase. Isso implica duas coisas. Primeiro, na base, uma cultura de profilaxia, de informação, dizer aos seus olhos, aos seus constituintes, olha, que este mecanismo é tendencialmente mais rápido, isto tem minudências, claro que sim, funcionais e até outras. Mas é mais barato, é mais funcional, podemos ter uma solução mais rápida, podemos lá chegar mais cedo. Por outro lado, uma questão também de cultura, né? De cultura de arbitragem, que se cria, lá está, com aquilo que o Dr. Fernando Simões dizia, com os casos que vão aparecendo nos tribunais e que para isso é necessário de pleno o auxílio prestimoso dos senhores advogados. Esta é a minha posição. E só para trazer também mais um ligeiro comentário a uma ideia que foi avançada. De facto, há sempre um receio relativamente a Macau. Desde logo o facto de Macau ser uma sociedade fechada, pequena, e, portanto, há sempre dúvidas de neutralidade ou imparcialidade dos árbitros. Mas o problema é facilmente resolvido. Escolhem as partes árbitros internacionais, podem até escolher as partes que a lei aplicável seja uma lei que não seja a de Macau. Portanto, as partes têm uma liberdade tremenda para decidir como aquela arbitragem vai ser decidida. E então pergunta-se, mas se os árbitros são internacionais, se a lei não é de Macau, o que é que faz as partes virem para Macau?
não serão os casinos. Possivelmente querem executar a sentença em Macau. E, portanto, se querem executar a sentença em Macau, o melhor sítio para realizar a sua arbitragem é em Macau, utilizando a lei de Macau ou outra lei. Utilizando árbitros de Macau ou árbitros internacionais, é aqui o sítio que eles querem executar a sua sentença e, portanto, é aqui que devem vir. O problema da arbitragem, como todos já dissemos, não é propriamente um problema de falta de instrumentos jurídicos, falta de instituições, é falta de cultura jurídica em torno da arbitragem, porque nós temos, melhores, piores, temos. Portanto, é preciso desenvolver esta cultura e cabe-nos a todos, se tivermos interesse, em fazer. Doutores, mais questões? Não? Bom, em nome da Fundação Rui Cunha, agradeço a presença de todos neste debate vivo e interessante dado por estes oradores brilhantes à exclusão deste que está aqui deste lado. Agradecendo a presença de todos, reforçando isso e fazendo votos para que num futuro próximo possamos contar com a vossa presença aqui neste auditório e contar com os vossos contributos sempre interessantes, vivos e atuais. Muito obrigado a todos.